Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Pode Já, o podcast de quem movimenta a economia de Jaraguá para o mundo. Hoje vamos ter um episódio muito especial, diretamente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis. Como vocês podem ver, um estúdio diferente para quem está assistindo aqui a gente pelo YouTube. A Fiesc, que é a Federação das Indústrias de Santa Catarina, foi fundada em 1950 e promove o ambiente favorável aos negócios, age em favor da qualidade de vida e educação do trabalhador e estimula a inovação. A federação atua de forma articulada com a Confederação Nacional da Indústria e com 141 sindicatos industriais filiados por meio das casas Fiesc, Ciesc, IEL, SESI e Senai. Estamos aqui hoje em Florianópolis, é um prédio muito lindo aqui, o da Fiesc, a gente gostou muito da estrutura. Então, estou eu, Thiago Schultz, host do podcast, com Gabriele, a co-host do podcast e rosto do nosso podcast. Então, Gabi, apresenta o nosso super convidado de hoje. Bom, hoje pra gente falar do tema, né, que vai ser Economia de Santa Catarina, até porque, como o Thiago já falou no começo, né, somos o melhor estado do Brasil para se viver, então a gente vai conversar aqui com o Marcelo de Albuquerque. Ele possui mestrado em Economia Aplicada pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, experiência profissional voltada para análise de macroeconomia setorial, de commodities e modelagem matemática. Atualmente, ele é o responsável aqui pela equipe de economia do Observatório da Fiesc e líder técnico das análises econômicas. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Pode Já. Obrigado, Gabriele. Obrigado, Thiago. Agradeço aqui o convite. Também, em primeira mão, agradecer à Federação por disponibilizar aqui o espaço para a gente fazer esse evento. É um prazer aqui estar com vocês para falar um pouco da economia de Santa Catarina e também mostrar aí para o público o que o Observatório Fiesc faz, né, e tem à disposição aí para todos os catarinenses. Isso aí. Santa Catarina é um estado extremamente competitivo. Acho que em todos os outros episódios a gente já comentou um pouquinho sobre isso. A gente já falou um pouco sobre Jaraguá, Joinville e diversas outras cidades, né? E hoje, então, falando mais sobre o estado de Santa Catarina, que ele é líder em muitos indicadores, mesmo com apenas 7.165.000 habitantes. Então, Marcelo, a gente gostaria que você falasse pra gente um pouquinho mais sobre o que é, então, o Observatório da Fiesc, como que a gente consegue entender um pouquinho mais de Santa Catarina aos olhos do Observatório. O Observatório hoje ele é um centro de inteligência, né? A gente está aqui integrado dentro do sistema Fiesc, junto com todas essas casas que vocês listaram, né? A gente tem uma função muito importante que é de procurar trazer as principais informações econômicas aqui para o sistema e também para os industriais, né? O Observatório hoje ele serve como um centro de apoio para todas as empresas, né, aqui de Santa Catarina. A gente tem tanto algumas parcerias também institucionais com desenvolvimento de estudos e projetos aqui dentro do sistema, como a gente também faz atendimento aí para alguns projetos específicos junto a algumas empresas para procurar promover cada vez mais aí o desenvolvimento industrial de Santa Catarina. Então hoje, né, em linhas gerais, a gente consegue dentro do nosso portal oferecer aí para os usuários uma grande quantidade de indicadores. A gente tem painéis que abordam temas sobre mercado de trabalho, balança comercial, saúde e segurança do trabalho, né? A gente consegue trazer também alguns estudos específicos de competitividade industrial e também alguns outros estudos sobre encadeamento produtivo aqui de Santa Catarina. Muito bom, Caramba, Marcelo. quanto dado, hein? A gente hoje vai falar muito dos indicadores de Santa Catarina, a gente vai falar de diversos campos aí voltados à indústria, comércio, competitividade. A gente sabe e conhece já o trabalho da Fiesc, um trabalho de longuíssimo prazo, muito bem executado. E o laboratório agora, o observatório da Fiesc vem fazendo um trabalho sensacional. Eu queria falar que eu vi alguns indicadores muito curiosos. A primeira vez que eu vim aqui na Fiesc, eu vi os indicadores de quantidade de acidentes de trabalho por cidade, região, que são os indicadores bem legais. Qual região do corpo da vítima que sofreu esse acidente? Quantas fontes de dados tem hoje o Observatório da Fiesc, né? São dados importantíssimos para análises tanto de empresas quanto do poder público. Como você comentou aqui até no off, tem um produto feito para as cidades, para as prefeituras. E então agora conta pra gente quais são alguns indicadores bacanas e legais para as empresas estarem analisando, para o nosso público estar encontrando quais são os melhores indicadores hoje do Observatório.
Eu acho que o bacana é trazer o contexto aí de Santa Catarina, né? A gente costuma sempre trazer que o estado possui aí apenas 1,1% do território nacional, mas hoje representa, né, a sexta maior economia do país, né? Hoje um PIB aí beirando os 450 bi, né, estimados aí para 2022. E a gente tem uma análise naturalmente muito focada para a indústria, que é o que explica na nossa avaliação, né, esses resultados tão positivos para a economia de Santa Catarina. O estado hoje é um estado muito industrializado. Quando a gente avalia, por exemplo, a participação da indústria no PIB, a gente está falando de cerca de 27% de tudo que é produzido na economia brasileira, na economia catarinense. Quando a gente desmembra um pouco mais e olha, por exemplo, a indústria de transformação, a contribuição da indústria de transformação é de 19,6%, que é a grande contribuição, a geração de valor, né, a construção de novos produtos está dentro dessa cadeia produtiva. Isso é o que destaca, né, em grande medida, o Estado em relação a outros estados, né. Além disso, quando a gente vê também a estrutura do mercado de trabalho, a gente também está olhando aí para uma participação de cerca de 34% do emprego industrial, né, em relação ao emprego total. Isso contribui bastante para a formalização da economia catarinense, o que nos dá aí, por exemplo, o estado como o estado com a menor taxa de informalidade no mercado de trabalho. Isso é importante porque a gente consegue ter aí um pouco mais de consistência na nossa trajetória econômica, consegue trazer segurança e transparência também para as empresas, né? Isso acaba promovendo em grande medida aí esse crescimento econômico do estado com esses bons resultados em relação ao resto do Brasil. Show de bola. Isso aí. E conta pra gente, como que Santa Catarina, então, ela vai se destacar ali na questão do cenário nacional. A gente já trouxe um pouquinho ali sobre a indústria, né? Mas conta pra gente com os dados do observatório, então. A gente acaba construindo algumas análises internas, né? Recentemente, nós disponibilizamos aí para o público, né, o Atlas da Competitividade Industrial. Nesse caderno, a gente fez uma análise setorial, né, da indústria aqui em Santa Catarina. Discutimos também um pouco o desempenho em cada região e a gente também procurou medir ali alguns indicadores referentes aí à competitividade industrial. O ponto-chave para Santa Catarina é que a gente tem uma diversidade produtiva muito grande, né? A gente não tem uma concentração em uma única só cadeia produtiva. A gente consegue falar aqui de alimentos e bebidas, a gente consegue falar de equipamentos elétricos, né? Metal mecânico, metalurgia, setor da construção, madeira e imóveis, né? Tudo isso com uma cadeia muito consolidada aqui no estado. E além dessa diversidade produtiva, a gente tem a diversidade regional, que é o que a gente vê, esses setores muito bem distribuídos na economia, no estado, né, nesse 1,1% do território nacional. Isso acaba trazendo uma segurança muito importante para o desenvolvimento econômico de Santa Catarina, porque a gente tem os diferentes ciclos econômicos. Então, quando nós temos aí uma atividade que está tendo um crescimento muito mais acelerado do que a média, né, isso acaba equilibrando, por exemplo, algum outro setor que tem um desempenho um pouco mais restritivo. Então, esses fatores eles ajudam bastante, né, nessa trajetória aí de longo prazo. Inclusive é um dos fatores que fez aí com que o estado se recuperasse de uma forma mais acelerada, especialmente aí durante o período da pandemia, né, 2020, 2021 e 2022, quando a gente teve a indústria como uma propulsora aí, para esse desenvolvimento e para esse crescimento depois aí dos choques aí nas cadeias de valores. Falando agora dos setores produtores de Santa Catarina, a gente, como você falou, metal mecânico, alimentício, como é que são distribuídos esses setores hoje? Quais são os percentuais? Um pouco de número para o nosso público ter um pouco de dado na mão, para mostrar mesmo o que o observatório mostra para a gente nos indicadores. Sem números exatos, mas falando um pouco sobre a sequência, né, dos principais indicadores, a gente tem o setor de alimentos e bebidas hoje, né, como sendo o principal. Antigamente era o setor da construção, né, durante ali o período da pandemia, já que o dado de PIB tem uma certa defasagem, né, com os dados aí divulgados pelo IBGE. O setor alimentício acabou passando como primeiro. Mas nós temos, então, o setor da construção muito forte em relação ao litoral de Santa Catarina. Com certeza. Aí está falando, né, Balneário Camboriú, Itajaí, toda essa... Pissarras. Crescimento muito forte, inclusive desde de 2020, quando a gente passou a ter até uma mudança ali no perfil do consumo das famílias, a gente passou a ter o home office, isso também acabou impactando, mas o principal motivo na verdade, a queda da taxa de juros, né, quando a gente passou a ver a Selic em torno de 2%, e esse setor acabou sendo muito estimulado durante esse período. A atividade de alimentos e bebidas, né, que a gente fala mais aí do setor oeste, Concórdia, Chapecó, né, a gente está olhando muito para o contexto aí de abate, que tem uma cadeia muito exportadora para o mercado asiático.
Né? Mas a gente tem também a parte de bebidas com produção de sucos, né? A parte também de produtos alimentícios, não só do abate em si, que também traz um pouco mais de diversidade para essa cadeia produtiva. Né? Quando a gente desce um pouco para o sul, aí a gente já vê também um pouco do setor de cerâmica, a parte também da construção que vem crescendo, mas o cerâmica acaba sendo bem relevante nessa região, trazendo também dentro dessa cadeia o setor de produtos siderúrgicos, mas também o de produtos químicos, né, que junto aí com a atividade têxtil acaba tendo uma conexão muito importante no desenvolvimento aí para essa região. A região norte, a gente tem como destaque aí máquinas e equipamentos, né, como Jaraguá, Blumenau, essa é a nossa região. Né? Equipamentos elétricos, com Jaraguá do Sul principalmente. Né? A WEG sustenta quantos por cento do PIB? A gente brinca porque é uma empresa muito grande, né? Ela tem uma superpotência, e Joinville com a sua planta bem diversificada, né? Com o Whirlpool, Schultz, Deller, aí vai para uma cacetada de empresas. Tem a Caesar, o trio de plástico ali, tem a Tupi, uma grande exportadora também, né? Agora a gente já vai entrar nesse ponto, né, Gabriel? Calma aí, deixa eu só comentar aqui. É bacana porque... mas só, até que acho que é importante só para não deixar passar também, a atividade de madeira e imóveis, a gente falando da serra, forte. Que tem toda a parte também da silvicultura, né? Tem um pouco mais também, mais para a região central também do estado, que também é uma cadeia muito exportadora, e quando a gente olha essa perspectiva de curto prazo, também acabou sendo muito beneficiada aí com o crescimento dos Estados Unidos durante aquela recuperação também da pandemia, e que foi muito importante para a atividade econômica e industrial. Você falou no quesito Selic 2%, chegou ao recorde que nunca tivemos na história, desde a proclamação da República, um juro tão baixo. E isso afetou diversos setores num crescimento muito acelerado, impulsionado pelo endividamento. Um deles é o setor de construção, que nem você falou. E agora que subiu, estamos voltando para um ciclo de queda, mas ainda no topo. O setor de construção foi muito afetado? Ele teve uma diminuição progressiva ali da participação? A gente tem um efeito de defasagem importante em relação à política monetária, né, que é o quê? Quando a gente tem essas variações na taxa básica de juros, passa a ter aí uma demora de às vezes de 6 meses, né, e depende muito da literatura, que a gente passa a ter um real impacto na economia. Então, da mesma maneira que aquele ciclo de 2% demorou para ter um impacto na atividade, né, esse ciclo mais longo também demorou a ter uma restrição na atividade econômica. Hoje, a gente vê já um pico do setor da construção para o Brasil como um todo, né, já um cenário mais restritivo. Porque quando a gente olha aí uma taxa em torno dos 13% que ficou durante um longo período, né, a gente está olhando um patamar médio de financiamento muito elevado para grande parte dos brasileiros. Mas a gente, de fato, para Santa Catarina teve aí um cenário um pouco mais favorável frente ao resto do Brasil. Aí teria que se entender um pouco melhor, por exemplo, se é uma característica do momento, né? Lógico, o estado tem um ponto atrator muito grande por conta do litoral, né? E não ele continua, ele não é cíclico, né? Ele é praticamente contínuo. Isso, e também, ele não é só para moradia, ele é também um litoral para investimento. Então você investe no setor da construção, né? Isso acabou fazendo com que o Estado hoje continuasse mostrando uma trajetória ascendente para esse setor, mesmo com um patamar mais alto da taxa de juros. E é legal, né, destacando ali a questão, até a gente veio de uma viagem, então como a gente saiu de Araguá, né, e acabou indo ali para o Rio Grande do Sul e voltando aqui para Floripa para gravar hoje, a gente na viagem, 10 horas dentro do carro, a gente foi comentando, né, porque a gente passou pelo setor litoral e o foco principal também não é mais só balneário, né, ele começou a se destrinchar ali para as praias ao lado, começando até ali Barra Velha, Pissarras, Penha, Itapema, então ele tá, né, realmente, como o Thiago falou, ele é contínuo, ele não é cíclico, não fica só em um local. E o Estado num todo está gerindo de uma forma muito eficiente essa questão ali da construção civil para ela continuar e vão aparecendo novas oportunidades ainda. Tem desertos, né? Tem Itapoá, que tem ainda os amigos investidores, terrenos a 60 mil reais. Eu cheguei a analisar num site de corretor, de imobiliária, analisando algumas coisas. Porque analisando investimentos, a gente sempre dá uma olhadinha para ver se pesca alguma coisa no ramo imobiliário. Mas nas praias no litoral quente, vamos dizer assim, litoral Balneário Camboriú, Itapema, não tem mais oportunidade de investimento abaixo dos 7 dígitos, não tem mais nada ali. Então, infelizmente, ainda o podcast pode já não ter os melhores patrocínios, brincando, nossos patrocinadores são sensacionais, mas a gente ainda não consegue cobrar R$1 milhão pelo patrocínio, a gente vai chegar lá, é uma questão de tempo.
Mas, brincadeiras à parte, o litoral de Santa Catarina tem muita oportunidade porque tem ainda muitos desertos, muitas praias que vão fomentar muito investimento ainda. E ele vai continuar sendo não cíclico e contínuo, porque ele não vai pegar só uma oportunidade de mercado quando a taxa Selic está lá embaixo, vai fomentar e depois vai dar aquele boom de queda. Isso não acontece, como está agora em 13,75, baixou para 13,25 agora, né? Na última reunião do Copom. A atividade da construção, em linhas gerais, ela tem uma componente cíclica. Né? Eu acho que isso, independente do contexto, especialmente nacional, isso é muito visível. Para Santa Catarina, por conta aí dessa região, né, a gente acabou tendo um desempenho um pouco melhor. Né? E isso também mostra a capacidade de empreendedorismo que a gente tem para esse setor, especialmente. Né? E também por aproveitar muito bem as regiões do estado. Porque se a gente olha para essa região e fala muito focado aí para essa parte de imobiliária, de investimentos, né, mas a gente vê as outras regiões do estado crescendo à medida que os municípios crescem. Né? E os municípios crescem aqui no estado em grande medida por conta aí dessa participação do setor industrial. Aí a gente vem até num dado muito importante do IBGE, que foi o crescimento de populacional gigantesco de Santa Catarina, um dos maiores do Brasil. Eu não sei se foi o maior, mas um dos maiores do Brasil, com cidades como Itajaí crescendo 35% da população, se não me engano foi mais ou menos esse o número. A gente teve uma migração muito forte, né? Isso aí, então conta pra gente, Marcelo, quais são essas cidades que apresentaram esse crescimento no PIB ali nos últimos 5 anos? Se tu tiver os dados pra trazer pra gente. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui, então, que eu acho que fica até mais fácil, né? O que a gente teve, né, nas cidades aqui que apresentaram maiores crescimentos nos últimos 5 anos, e aí destaque olhando principalmente em termos absolutos, para não trazer só a questão de um crescimento relativo. Tá? A gente traz como destaque o próprio município de Itajaí, né, e aí acho que a relação do porto, especialmente nesse período, é preponderante para esse desempenho. Né? Se a gente analisar, por exemplo, a evolução da balança comercial de Santa Catarina, a gente passou nos últimos 20 anos, se eu não estou enganado, dobramos a nossa participação no volume transacionado no mundo. Né? Isso é um indicador muito importante, porque confirma a competitividade dessa atividade aqui, né, no estado, né, e também por ela se tornar cada vez mais uma porta, né, para a nossa integração internacional do setor produtivo, já que a indústria hoje é um dos principais exportadores e também importadores de produtos. Bom, além disso, Araquari, Chapecó, né, Imbituba e Balneário Piçarras estão entre os que mais cresceram. Olha só, em termos absolutos. O único destaque é que a gente tem uma defasagem também em relação aos dados de município, né? A gente tem o último dado aí para fechamento de 2020, mas esses seriam os principais aí que a gente trouxe para. É um fechamento de 2020, então. É baseado. Isso, de 2015 a 2020. O pessoal de Jaraguá do Sul super feliz agora, né? Porque a gente sabe como Piçarras é a queridinha pro pessoal de Jaraguá do Sul, então, com um crescimento, o pessoal tá adorando. Legal, é com certeza movido pelo setor de construção civil, provavelmente, né? Tem dados de percentual ou não nesse Não trouxe aqui os dados percentuais, mas a gente tem todas essas informações no portal aqui do Observatório. Isso aí. O portal do Observatório é gigantesco. E vamos falar um pouquinho de exportação, que a gente entrou nos dados do Porto. Vamos falar então quais são os nossos campeões de exportação, os municípios que mais exportam. De trazer aqui principalmente primeiro os setores, né, para a gente entender um pouco, né, olhando principalmente por produtos. E aqui a gente trouxe já os dados até agosto desse ano. Então é o acumulado atualizadíssimo de janeiro a agosto de 2023. O primeiro produto que a gente mais exporta são a carne de aves, aí cerca de 17% das nossas Falamos exportações. do oeste do estado, que é fortíssimo. Exatamente. E seguido também de carne suína, que também acompanha a mesma cadeia produtiva. E aí o mercado asiático. China, consome. Japão, né, consome bastante esses produtos. O terceiro é soja, com 6,9%, também acompanha. Interessante, mas mas a soja produzida em Santa Catarina, será ou ela é mais exportada por conta do porto mesmo, que a gente tem estratégico? As duas características, né? Eu acho que a soja acaba sendo um insumo muito importante para essa cadeia de abate, especialmente, já que é usado aí para a ração dos suínos e também das aves, né? Mas a gente também tem uma exportação bem importante aqui, muito por conta também dessa capacidade e da eficiência dos portos de transacionar esses bens. Em quarto aqui, daí eu acho que entra muito essa parte já de agregação de valor que a nossa pauta exportadora tem por conta da nossa indústria, e aí partes de motor. Então a gente está olhando
a cadeia, né, automotiva, e a gente tem alguns municípios aqui, Araquari, com uma característica muito importante. Essa parte de motores é combustão ou ele não separa? Como é que funciona o índice? Aqui é um produto agregado, né? A gente tem um detalhamento maior, só que eu trouxe só os valores Macro. agregados, mas a gente... Aí eu não vou conseguir Porque a gente tem curiosidade de saber se é VEG ou estamos falando de Tupi, BMW, algumas eu diria mais essas outras, porque a gente tem depois motores elétricos CAVEG, né? Que daí, daí, no caso, os motores elétricos é o quinto, né? Que mais... não, legal. Agora nós estamos falando da VEG. O jaraguense, ele não pode ver a palavra motores que já pinta VEG na falando da cabeça. VEG ou não estamos falando da VEG? Cerca aí quase 5% da pauta exportadora hoje está vinculada a motores elétricos, né? Nossa. E os 5% das exportações. Isso. E daí também acho que para fechar entre as principais, a gente trouxe a cadeia de madeira e imóveis, mas aqui principalmente madeira serrada, né, e obras de carpintaria, que vão destinados também para os Estados Unidos, e a parte de móveis e madeira, que também tem Estados Unidos e também um pouco aí da Europa. Bem interessante esse dado. Eu não acreditaria que móveis e madeira estaria no top 5 aí. Inclusive, importantíssima essa cadeia, como eu falei, 2021 e 2022 bateu recorde aí de exportação. Enquanto a gente teve ali os Estados Unidos com a atividade da construção muito aquecida, a gente exportou muitos produtos para esse setor lá nos Estados Unidos. Hoje, em 2023, até a gente tem um pouco mais de restrição do que a gente comparou nesses últimos 2 anos, mas muito por conta também dessa situação internacional, né, de política mais restritiva, né, das taxas de juros, também é um setor que está sendo impactado lá. Muito, né? Eles estão tentando fazer o índice de venda de casas diminuir na marra, subindo os juros nos Estados Unidos. Também não estão conseguindo. Agora, acho que foi o primeiro, semana passada saiu um índice, se eu não me engano, aqui dados também fonte da minha cabeça, que eu me lembro, sobre uma diminuição real das vendas de casas nos Estados Unidos, que é um índice que vai impactar a nossa indústria aqui, se o principal exportador vai para os Estados Unidos. Isso, e como tu falou também antes ali, dos municípios, né? Primeiro Itajaí e São Francisco. E aí o grande destaque é como a gente olha domicílio fiscal, nesse caso, a gente acaba tendo uma concentração maior para os municípios que tem porto. Porque fatura em porto, mas não é onde produz, né? Naturalmente. Quando a gente vê agora, depois, na sequência, nós temos então, né, Joinville, Jaraguá do Sul, Polos Industriais, Caçador, Lages e Blumenau. Caçador, Lages e Blumenau. Falando de exportação, então, Jaraguá do Sul, top 5. Top 5. Joinville, com certeza, também muito forte. Tem muita matriz de empresa que exporta muito ali, né? E esse Caçador e Lages também é bem interessante. Seria mais na parte ali de madeira? Como que seria? Entra muito essa cadeia. Por isso que antes, falando ali dos produtos, a gente consegue entender bem ali os municípios que acabam se destacando mais, né? Bem importante essa. Muito bacana. Vamos virar agora para importação. Isso então? Aí. Importação. Aí a gente tem um dado bem interessante que grande parte também das nossas importações insumo para o setor industrial, já que a gente tem uma participação muito grande, né, da indústria de transformação no PIB. Inclusive, quando a gente vê frente a outros estados, nós temos a segunda maior, né, ficando atrás só de Amazonas, que tem uma característica própria por conta da Zona Franca. Mas daí Santa Catarina, em relação às importações, o principal produto nesse acumulado aí de 2023, cobre refinado, muito utilizado aí para todas essas cadeias de equipamentos elétricos, máquinas e equipamentos, né? Siderurgia, metalurgia, metalmecânica, tudo também acaba... Isso me lembra de uma tese de investimento do Barsi, para quem é investidor aí conhece o Luiz Barsi Filho, da Paranapanema, isso lá em 2019, né, que eu estou em bolsa aí desde 2017, eu lembro muito dele falando em 2019, que o Brasil não é produtor de cobre refinado, ele importa praticamente asiático, importa praticamente da China, e o Brasil precisa ser independente na produção de cobre refinado, e existe uma empresa que faz isso, que é a Paranapanema. Ela ainda está em recuperação judicial desde 2019, não melhorou muito a situação dela, mas tem uma tese dele que queria trazer a empresa aí para trazer ela de volta para o campo nacional, para a competitividade e ajudar que a balança comercial ia melhorar para a gente não importar tanto cobre de fora, né? Aqui o cobre, se não estou enganado, importado de Santa Catarina, a origem é principalmente no Chile. Chile? Que legal, curioso. Quase a totalidade 100% da Ásia. Vem do Chile. Né? É do Chile mesmo, lá tem bastante siderúrgica voltada para cobre, então. E o segundo produto, semicondutores, também aí com 2,7%, a gente vê que tem uma pulverização maior em relação às importações, né? Uma quantidade muito grande de insumos que são utilizados.
além de semicondutores, pneus de borracha. Aqui nesse caso, até é curioso para a gente também, porque a gente consegue identificar que parte desses pneus, na verdade, são também destinados para outros estados, né? Mas também parte utilizada por conta aqui. de receber no porto de Itajaí, muito provavelmente. Isso. Revestimentos de ferros laminados, né? Aí metal mecânico, metalurgia também acaba se insumo principal. Insumo, isso. E aí partes e acessórios para veículos, né? E também veículos de forma geral. Polímeros de etileno e transformadores elétricos. Então tem aí uma pauta importadora bem importante. Em relação aos municípios, a gente tem aí a mesma característica, né? Acaba aparecendo Itajaí em primeiro, né? Depois a gente tem aí, no caso, Joinville, né? Segundo. Depois Araquari, São Francisco do Sul, São José, Florianópolis e Navegantes. Olha só que interessante, a nossa Jaraguá não importa muito não, a gente gosta de manter na cadeia nacional. Interessante, um dado muito legal. E agora saindo um pouquinho de importação e exportação e entrando no mundo de tecnologia, que a gente já teve bastante convidados aqui da tecnologia, Marcelo, fala pra gente os dados das cidades que tem mais empresas de tecnologia dentro de Santa Catarina. O estado hoje vem se destacando bastante para essa cadeia. Florianópolis, naturalmente, é o polo de tecnologia aqui do estado hoje. Com certeza, aparece em todos os índices de competitividade, sempre Florianópolis. Isso, exatamente. As maiores startups estão aqui. É muito visível, né? A CAT faz um excelente trabalho. Isso. A gente está falando aí de cerca de 465 estabelecimentos, né, em Florianópolis relacionado ao setor de TIC, né, que é o que a gente considera aqui. Representa aí quase 20% do total de empresas do setor aqui no estado. Em seguida aparece aí, então Joinville, né, com 254, Blumenau, Chapecó, Criciúma e São José com números um pouco menores. Né, mas aí é bacana de ver Joinville e Blumenau também crescendo bastante nessa área. Joinville tem bastante também. Algumas das principais brasileiras estão lá, né? TOTOS, Neogrid falando de bolsa, Lynx falando de bolsa também, falando de empresas listadas, né? Que são gigantescas, e algumas startups muito conhecidas como Conta Azul. Por aí vai, a Asas está lá também, tem muita empresa bacana. Nem por falar de Floripa, né, que é resultados digitais, a gente fica aqui. E um outro dado interessante sobre isso, que eu estava lendo semana passada, um artigo muito interessante sobre startups, só 3% dessas startups faturam mais que 3,6 milhões de reais ao ano. Isso eu achei muito... 4,6 milhões de reais ao ano, desculpa, o dado. Também, se não tiver correto, pesquisem, mas 3% das startups só faturam mais que isso. É interessante que ver que tem uma quantidade de empresas, estão em crescimento, é evidente, é notável o peso da tecnologia em Santa Catarina, mas também muitas empresas ainda são embriões, né? São empresas começando agora. Mas mesmo essas poucas, essas 3% que faturam, também faturam muito e são as maiores do país. Então, a balança está para os dois lados ali, né? Tem bastante empresa muito grande e bastante empresa muito pequena. As que são grandes mesmo, não tem muitas que ficam ali no meio. Quando parece que passou dos 4,6, aí é boom! Aí elas crescem muito, né? As empresas aqui utilizam muito uma metodologia muito famosa, que é o Blitz Scaling. Então, quando ela começa a ganhar mercado, ela vai até o final. Ela fatura e domina o mercado brasileiro. Logo é vendida para TOTOS, provavelmente. Né? Aí logo é vendida para uma grande empresa, um grande fundo. E é bem interessante esses dados sobre startups. Mas pode continuar, por favor. Não, o que eu iria destacar, que eu acho que é um ponto bem relevante para a nossa economia, é que da mesma maneira como no setor industrial você vê essa diversificação regional, em relação a esse setor a gente também consegue ver um pontinho aí de destaque em cada uma das regiões, né? Então a gente falou aí de Joinville e Blumenau, né? A gente falou de Chapecó, a gente falou de Criciúma e São José e Florianópolis, né? Então, assim, é muito interessante ver Chapecó, né? Que está extremo oeste, 233 empresas. É isso mesmo? 133, desculpa, 233 é Blumenau. Tentando ler a colinha aqui do convidado. Ler a colinha do convidado. Mas 133 empresas em Chapecó, é muito interessante. Eu tive em Chapecó em 2021, acho que é. É uma cidade muito pujante, né? Tu olha para as cidades em um absurdo de crescimento. Achei uma cidade muito estruturada, avenidas largas, um trânsito legal, para chegar em tudo fácil, só não para quando o avião tá pousando, geralmente tá problema. Aí tem, talvez o aeroporto lá ainda não tenha aquela aproximação por instrumentos, alguma coisa assim. Mas enfim, uma cidade muito, muito crescente. Eu não tinha esse dado na cabeça não de Chapecó ter 133 empresas de tecnologia. E se fosse pegar setor ali, elas devem estar meio que ligadas ao agro,
Pode ser que sim, pode ser que não, né? Isso é totalmente fontes da minha cabeça. Não, mas eu acho que um ponto importante é entender também a integração desse setor com o setor produtivo de forma geral. Porque um dos fatores que o Estado vem mostrando cada vez mais um nível de competitividade elevado é exatamente essa capacidade de investir em inovação, né? De trazer aí inteligência para o setor produtivo para que a gente consiga aumentar essa produtividade e a capacidade também de integralizar cada vez mais a nossa cadeia produtiva. Então, por isso que essa diversidade ela é muito importante para a gente entender a construção desse ecossistema da economia catarinense, né, com um viés muito forte para o setor industrial e o que coloca aí o Estado, principalmente com esses principais indicadores econômicos, né. E é descentralizado, né? Muito, muito bacana. E falando desse crescimento também, existe um ranking ali per capita, de PIB per capita, né, da cidade de Santa Catarina que tem um top 10. Conta pra gente, Marcelo, qual que seria esse top 10 ali da cidade de Santa Catarina? Olhando para o dado aqui que é de 2020, né, o que a gente tem, considerando aí todos os municípios, o primeiro é Piratuba, né, que eu acho que fica como Piratuba é qual região? surpresa para aqui Piratuba, região oeste, né? Pergunta todos os universitários. A gente edita depois. O que explica o resultado de Piratuba, né? Tem uma hidrelétrica lá que acaba tendo impacto na economia da região, por isso acaba destoando aí o município. Em segundo lugar, naturalmente, o município de Itajaí. E aí vocês vão entender que as regiões portuárias acabam tendo impacto nesses indicadores, né? Seguido também terceiro, Araquari. Muito interessante, Araquari, porque tem fábrica da BMW, tem várias indústrias instaladas ali. Exatamente. É uma cidade onde Joinville vai muito trabalhar em Araquari. E vai se construindo cada vez mais esse encadeamento produtivo relacionado a esses setores, né? Acho que isso é o ponto bem importante, que é de entender como a indústria para esses municípios acaba trazendo o desenvolvimento econômico, né? Vargem Bonita, por exemplo, que é o quarto município com maior PIB per capita, a gente tem também, né, empresas importantes relacionadas aí a papel e celulose, né? A indústria irani aqui tem um papel bem importante ali, por exemplo, né? Entre outras empresas do setor. 13 Tilhas, né? E aqui também puxando para algumas outras empresas, a gente tem aqui, a gente procurou elencar algumas coisas, né? Tirol está relacionado aqui a 13 Tilhas, é um importante ali atividade industrial. Antônio Carlos, sexto. São Francisco do Sul em sétimo. Água Doce em oitavo, né, aqui por conta de um complexo eólico. Garuva, e Mondaí em décimo. Né? Muitas cidades estão na colinha aqui, tem a população, né? Eu já tô vendo aqui. Fora Itajaí, que tem uma população realmente de 223 mil habitantes. E a gente procurou fazer um ranking per capita também olhando aí para municípios que tem mais de 50 mil habitantes. Bacana. Para aí ver um pouco. Eu ia mesmo chegar nesse ponto. Porque esse aqui é um pouco com população baixa, não mostra tanto a realidade, porque daí a mão de obra também é de outros lugares. E é uma grande indústria instalada no município de 7 mil habitantes, que nem é o caso de 13 Tilhas até Água Doce ali, né? Mas agora nas de mais de 50 mil habitantes já reflete um pouco mais a realidade da cidade como um todo. Aí a gente consegue entender também essa distribuição no estado, né, de uma forma mais consistente. Entendi. Por isso que eu tava vendo umas cidades que eu não conhecia, que eu não tava entendendo. Porque, por exemplo, vai ter que nem ele falou, vamos usar o exemplo de Araquari, por exemplo. Tem uma cidade Araquari tá ali 39 mil habitantes. Tem uma cidade que tá bastante população, já tá grandinha. Mas 80% da força produtiva dela vem de Joinville. Sim, porque né? 20 minutos de carro de Araquari para Joinville, de Joinville para Araquari. E Araquari tem as fábricas de muitas indústrias instaladas lá. Tem muita indústria metalúrgica lá também, muito forte, sempre teve, né? E tem agora a BMW, que também, imagina o faturamento da unidade da BMW de Araquari, deve ter puxado para cima o PIB per capita de uma maneira muito, muito expressiva. A indústria acaba ajudando e auxiliando nesse crescimento e desenvolvimento regional, né? Por isso que quando você olha aí, né, para uma ótica de desenvolvimento regional do estado, é importante você estar trabalhando com as atividades que de fato conseguem, né, trazer esse desenvolvimento econômico e agregar cada vez mais, né, renda e riqueza aí para a população. Com certeza. Até ia pedir para te explicar um pouquinho isso, o que significa o PIB per capita, porque é um dado que a gente trouxe, porque ele é importante. Pode explicar isso para o nosso público. Considera tudo que é produzido, né, no município, dividido aí pelo número de habitantes. Basicamente isso. Então você imagina que literalmente a produção é a geração de riqueza.
Isso, Então, exatamente. dividido pela população, vai ter ali um valor, que é o valor de PIB per capita. O valor de Piratuba, por exemplo, é R$198 mil. Se você pegar aí a nível de dólar, vai dar o que? Uns $35 mil, $38 mil. Né? Tipo, a cotação R$5 aí para dados exemplares, né? Só de exemplo. E você pega um PIB per capita maior que o da Polônia, maior que o da Estônia, maior que da Grécia, chegando perto do da Itália, se não me engano. Acho que da Itália já está um pouco mais de $40 mil. E aí você vê a qualidade de vida que a população tem quando você começa a analisar um pouquinho dos dados de PIB per capita, saindo um pouquinho do padrão IDH. E em relação ao ranking ali dos municípios com mais de 50 mil, né, Itajaí em primeiro, também característica do Porto, tem um peso muito importante ali para a economia do município. São Francisco em segundo, né, também pela mesma razão. E aí você vê Joinville em terceiro, né, entende que grande parte aí do PIB industrial também está concentrado no município de Joinville, né, é uma importância muito grande em relação para esse indicador. Navegantes em quarto, Videira em quinto e Jaraguá do Sul sexto, né, colocado, seguido então aí de Chapecó, Concórdia, Brusque e Caçador. Jaraguá passou Chapecó, hein? Concórdia, Blumenau, ali passou Blumenau também. Brincadeiras. E é bacana que a gente veio até Florianópolis, né, aqui no observatório para gravar, mas o Marcelo é natural de Jaraguá do Sul, então... A Marcelo aqui tá na torcida, aqui pro Jaraguá. Cada vez que aparece Jaraguá, ele dá um sorriso. Ele, Jaraguá! Isso tá não aqui. foi combinado, né? É verdade. Não foi combinado. Não foi combinado. A gente chegou aqui, né, 5 minutinhos antes de gravar, o Marcelo falou, putz, vocês são de Jaraguá natural mesmo? A gente, sim, também sou. A gente trocou uma ideia já ali de bairros e família e foi sensacional. Bom, então, gente, esse é um pouquinho do observatório da Fiesc. A gente falou muitos dados aqui interessantes, mas quando você entra no site do observatório já tem alguns painéis lá que são muito legais para vocês analisarem. E se você se cadastra, você tem acesso a vários dados. E eu queria que contasse pra gente, Marcelo, um pouquinho sobre o DILEB e o ranking de competitividade, o Atlas de competitividade. Conta um pouquinho desses projetos pra gente. O DILEB, ele é o nosso laboratório de inteligência aqui do observatório. Então ele é um espaço bem imersivo, né? Nós fazemos várias visitas ali com as empresas, né, para mostrar o que a gente consegue oferecer de forma mais visual mesmo ali para os empresários, né? E ali a gente consegue, por exemplo, trabalhar com mais de 10 telas simultaneamente. A gente consegue abrir todos os nossos painéis. Então, por exemplo, a gente faz nessas visitas, trazemos alguma dor, alguma questão específica de empresário, a gente já vai abrindo na hora os painéis para mostrar para eles também como eles podem utilizar na sua empresa, né, na sua casa, enfim, o próprio portal ali do observatório. Então, o que a gente consegue mostrar? Abre os nossos 10 painéis principais, então a gente consegue ver as expectativas de mercado, trazendo ali o cenário de crescimento para o PIB brasileiro, o cenário de evolução da taxa de juros, cenário também para o câmbio, né? Esse inclusive é um dos painéis mais acessados. A gente consegue mostrar para eles como é que está a geração de emprego no setor deles, né, num município específico. Conseguimos ver também as questões relacionadas à estrutura produtiva a partir do mercado de trabalho. Então, se você quer, por exemplo, abrir uma fábrica dentro de um novo município, você quer olhar a força de trabalho daquela região, né? A gente consegue ver o número de empregados, remuneração média, a gente consegue comparar entre os diferentes municípios, se quiser olhar talvez um município com uma remuneração um pouco diferente, consegue fazer esse tipo de análise. A gente consegue ir também dentro, né, dessas imersões, abrir os painéis de comércio exterior, então a gente consegue ver a evolução da balança comercial, se um setor específico está tendo um melhor desempenho nas suas vendas externas para um determinado país ou região, né? Quando a gente vai para acidentes de trabalho, né, a gente consegue analisar também a região onde está tendo maior incidência de acidentes, o tipo de acidente, a gente consegue ver os custos relacionados aos afastamentos. Então, esses indicadores eles podem ser muito utilizados como benchmark para o empresário para entender, por exemplo, como que a sua empresa está em relação ao seu próprio setor. O portal do observatório ele oferece uma autonomia muito grande para o empresário catarinense, né, de conseguir trazer cada vez mais, né, o seu lado operacional da sua empresa para a realidade de mercado
que o seu setor tem hoje. Então ele oferece todas essas informações. Nessas visitas a gente também consegue trabalhar em dinâmicas virtuais, em dinâmicas pessoas presenciais, pessoas virtuais ao mesmo tempo. Fazemos alguns eventos ali dentro desse D-Lab. Então ele é um ambiente muito imersivo, né? Praticamente grande parte aí das visitas que passam dentro da federação passam por ali também para entender um pouco do observatório, e a gente trabalha muito dentro desse contexto aí colaborativo de discussão e também de compreensão aí dos temas. Em relação ao ranking de competitividade, como eu falei inicialmente, nós fizemos o Atlas da Competitividade Industrial de Santa Catarina. Então, a gente procurou analisar as diferentes regiões, as cadeias produtivas e também a construção de um indicador, que é o Índice de Competitividade Industrial, que é uma adaptação que a gente fez da ONU, da UNIDO, para o contexto dos estados. Por que eu digo que foi uma adaptação? Porque a UNIDO considera questões relacionadas a políticas cambiais que a gente não tem isso para estados, por exemplo. Então a gente teve que tirar um pouco esses parâmetros no nosso cálculo. E a partir disso a gente construiu então esse indicador de índice de competitividade industrial a partir das características produtivas de cada estado. E basicamente o que a gente mede ali? A gente mede a capacidade de cada estado de produzir bens com valor agregado, e também a capacidade de exportar esses produtos, que é o olhar da integração produtiva. Então a gente consegue ver, dentro desses dois grandes indicadores, como que está a distribuição da competitividade industrial brasileira a partir desses dois aspectos principais. Muito bom. Hoje o Atlas da competitividade eu consigo ver um ranking ali, ele está... Sim, ele está aberto no nosso portal, basta fazer só o cadastro para ter acesso. Inclusive eu vou dar 2 exemplares aí para vocês, que a gente tem a versão física. Inclusive nas visitas que nós fazemos aqui dentro do observatório ali no D-Lab, a gente também faz a distribuição para os convidados que querem ter acesso a essa versão. E ali você tem todo o mapa distribuído ali com os rankings. E também... ranking hoje tem um empate técnico entre Santa Catarina e São Paulo ali, que Isso, tem uma vírgula de São Paulo se sai melhor. É o primeiro e segundo lugar, né? Primeiro São Paulo, segundo Santa Catarina. Segundo Santa Catarina, muito próximo, uma diferença de 0,01, uma diferença muito pequena. E isso eu acho que é bacana de se analisar todo o contexto que a gente falou aqui no início, que é essas características da diversidade produtiva, diversidade regional, a estrutura portuária e como ponto propulsor aí para essa integração produtiva que escoa bastante as nossas exportações para o resto do mundo. É muito interessante essas análises. Eu tive ali dentro do D-Lab e no D-Lab você consegue ver até Santa Catarina comparado a alguns países, né? Ele mostra o comparativo, como que Santa Catarina se sai sozinha em cenário nacional comparado a alguos países. Eu não me lembro agora de números. Eu trouxe até aqui alguns para a gente entender, quando a gente vê, por exemplo, até para o ouvinte conseguir entender, Santa Catarina tem um indicador de 0,167. São Paulo é 0,168. O Brasil como um todo é 0,093. Então a gente está bem acima aí da média nacional. Em relação aos países, se a gente fosse de fato um país, a gente seria comparável aí nesse caso a Croácia, a Turquia, estaríamos à frente da Arábia Saudita, da Austrália, da Grécia. Acho que dá um pouco aí esse ponto norteador para a gente ver. Muito legal. Nossa, muito e o Brasil tá... O Brasil tá próximo aí de alguns países como Argentina, Indonésia, Bósnia. Aí, isso em termos de posição, Santa Catarina está em... Seria 47ª. E o Brasil 66º, é isso? Isso, exatamente. E se Santa Catarina fosse um país? Um país. 47 Santa Catarina, 76 Brasil. Isso. Algumas posições aí, né? Interessante, claro, movido muito a toda essa indústria, exportação, como a gente veio falando no decorrente o episódio inteiro. Isso, capacidade de produzir e exportar esses bens manufaturados, e também a intensidade tecnológica de produção e exportação. Então são esses pontos chaves. Que bacana. E Marcelo, como em todo episódio a gente faz, a nossa perguntinha mestre aqui para todos os nossos ouvintes também continuarem estudando, continuarem acompanhando esse tema, caso seja um tema que interessa a vocês, a gente sempre pede para os nossos convidados aqui indicarem algum livro. E para dificultar um pouquinho mais o trabalho do Marcelo, a gente, quer
pedir para ele um livro sobre economia de Santa Catarina, para além de todos os dados que a gente falou aqui, além de acessar, né, todas as plataformas de vocês para terem acesso a esses dados, qual seria o livro que você indicaria, Marcelo, para os nossos ouvintes? Esse aqui é um livro que foi construído aí no convênio da Fiesc com a própria Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Que é Indústria e Arranjos Produtivos Locais de Santa Catarina, Avaliação e Política de Desenvolvimento para Setores Tradicionais, né? São 2 professores do curso de Economia que fizeram. Eu não tenho aqui exatamente o nome certinho deles, mas é um livro que traz bastante esse olhar de arranjo produtivo local, onde eles acabam identificando os fatores da construção da indústria nessas regiões, né? E como isso também acaba ajudando no desenvolvimento econômico. Então, além de tudo que você encontra já no nosso portal, né? A gente tem esse livro aqui como uma grande dica aí. Show de bola. E além, né, desse livro, para quem quiser também, além do espaço físico aqui de vocês em Florianópolis, onde que a gente consegue acessar esses dados? Deixa pra gente sites, né? A gente vai estar colocando tanto na descrição do YouTube, do Spotify, a gente vai estar deixando também na tela para quem está assistindo o podcast, onde que a gente pode encontrar esses dados da Fiesc. O site do Observatório Fiesc. Então lá, o nosso portal, ele tem toda uma estrutura voltada para essa análise de cadeia produtiva. Até um ponto importante que a gente fala, que eu acho que também vale a pena ser destacado, é que o portal do Observatório está todo construído dentro de uma ótica que a gente chama de SC competitiva. Né? O SC competitivo é o nosso núcleo fixo do Observatório, que é onde a gente faz a separação e a identificação das cadeias produtivas, e a partir dessa separação, todas as nossas análises, seja por meio de BI, né, seja por meio de a construção de um boletim que a equipe de economia aqui desenvolve, seja por um estudo específico, a gente olha pela ótica dessa separação de setores. Né? Então, por exemplo, se você quer ver dados sobre o setor de alimentos e bebidas, lá tem uma cadeia específica de alimentos e bebidas. E aí todos esses indicadores que a gente comentou estarão lá disponíveis para o público. Né? Se quiser olhar equipamentos elétricos, tem uma cadeia de equipamentos elétricos. Né? E a gente continua trabalhando, né, firme e forte aqui no desenvolvimento de novos estudos e novos produtos. Né? A gente está desenvolvendo algumas análises bem interessantes para se aprofundar cada vez mais para essa análise da cadeia produtiva de Santa Catarina, inclusive procurando trabalhar com algumas projeções de crescimento industrial aqui para o estado, e todas essas análises estarão aí divulgadas aí no site do Observatório, já a partir aí do ano que vem, que é um estudo bem interessante que a gente está desenvolvendo, que é a atualização do Atlas da Competitividade Industrial, né, que esse foi publicado em 2022 e o próximo aí vai ser em 2024. Muito bom. E é só acessar, gratuito? Totalmente gratuito, né? Hoje basta só fazer realmente o cadastro do seu login, e lá você tem acesso na parte de indicadores a todos esses painéis. Perfeito. E também na parte de publicações a todos os boletins que a gente desenvolve. E aí olhando emprego industrial, olhando expectativas de mercado, olhando balança comercial, olhando atividade econômica industrial, né? Tudo isso direcionado e já com a análise da equipe econômica aqui do Observatório. Eu sou empresário e quero conhecer o DILEB, como é que eu faço? Basta entrar em contato por meio do nosso site ali, né? Formulário lá no site. Isso, fazer o registro, pedir para vir visitar, conhecer a gente. A gente passa aí um bom tempo aí com vocês para mostrar algo mais específico para os empresários e também cada vez mais dar apoio e suporte aí para a indústria, para a gente conseguir cada vez mais desenvolver o setor industrial de Santa Catarina. Show de bola, Indicamos bastante, né? Porque o Thiago veio inicialmente por questão de empresa, conhecer aqui toda a estrutura, gostou tanto que trouxe a pauta para o podcast. Na hora a gente, né, quando chegou aqui já conheceu todo o ambiente, é sensacional, né? A gente recomenda muito para quem é empreendedor realmente ter essa experiência, uma experiência extremamente rica e com dados extremamente detalhados, então vale muito a pena. E novamente agradecendo, né, a Fiesc por estar disponibilizando tanto o Marcelo, né, quanto toda a equipe de estrutura, né, a gente está num cenário diferente, a gente está aqui em Florianópolis gravando no próprio observatório aqui, então agradecemos mais uma vez toda a equipe, o Marcelo e a Fiesc por estar disponibilizando essa gravação pra gente. Muito obrigado, pessoal, foi um grande episódio, bastante número, bastante informação. Quiserem conhecer mais o projeto, podem acessar o Observatório. Isso. E não deixe de seguir a gente no Instagram, se inscrever no nosso canal do YouTube e
acompanhar a gente no YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Todas as redes sociais E se também. surgir alguma rede social, a gente vai estar lá também. Isso aí. Muito obrigada, Muito pessoal. obrigado, pessoal.